E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça nos dados dos gabaritos da OAB para a gente descobrir um padrão que, olha, não está nos livros. O objetivo aqui é bem simples: entender o que a banca examinadora realmente valoriza na sua peça para direcionar o estudo para o que de fato importa. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Todo mundo que está ralando para a segunda fase de trabalho se faz essa pergunta, só que, em vez de ficar no achismo, a gente vai responder isso com dados, com números, direto da fonte, as próprias provas. Então, qual que vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai descobrir esse tal padrão escondido nos gabaritos. Depois, vamos dar uma repassada rápida na estrutura que todo mundo já conhece. Aí vem a parte boa, os temas que realmente dão pontos. Vamos comparar tudo e, no final, montar uma estratégia de aprovação baseada nisso tudo. Bom, vamos lá então. O que a gente vai conversar aqui não é baseado em opinião, nem em ouvir dizer. É uma análise séria, sistemática dos gabaritos oficiais da FGV. É lá que o segredo está guardado. E para essa análise ser bem pé no chão, a gente não olhou uma ou duas provas, não. Nós compilamos dados de um monte de exames, lá do 20 até o 41. Isso dá para a gente uma visão bem ampla, bem consistente, do que a banca gosta de pedir ao longo do tempo. Assim, a gente separa o que é moda do que é de fato um pilar na avaliação. Ok, mas antes de pular direto para os dados, para o ouro da nossa análise, a gente precisa alinhar o básico, né? Toda peça tem um esqueleto, uma estrutura formal que a banca espera. Vamos passar por isso rapidinho. E para a gente entender essa lógica, nosso ponto de partida vai ser a reclamação trabalhista, a famosa RT. Ela é o começo de tudo no processo e é a base para a gente sacar a lógica de uma petição. Dominar a estrutura dela é o primeiro passo obrigatório. Tá aqui o checklist básico. O feijão com arroz, endereçamento certinho, qualificação completa das partes, contar os fatos de forma clara, fundamentar juridicamente cada ponto, fazer os pedidos corretos e com valor e, claro, o fechamento formal. É isso que todo manual ensina e o que a banca espera como mínimo. E aqui, gente, presta atenção, tem um pulo do gato. Na vida real, no dia a dia, a CLT é bem mais informal. Mas para a prova da OAB, a conversa é outra. Esquecer de colocar o artigo de lei ou a súmula certa é perder ponto de bobeira. É a primeira grande pista de que a prova tem regras próprias. Beleza, já relembramos o esqueleto da peça. Agora sim, vamos para o coração da coisa, para o filé mignon da nossa análise. Se a estrutura é o como fazer, os temas de mérito são o que fazer. E os dados mostram que a banca tem, sim, os seus queridinhos. Temas que caem de novo, e de novo, e de novo. Olha, se existe um mapa do tesouro para a prova da UAB, é essa tabela aqui. Pela nossa análise, honorários advocatícios, lá do artigo 791-A da CLT, é o campeão disparado. Logo coladinho vem intervalo intrajornada. Depois, estabilidade, cabimento de recursos e a clássica prescrição. Isso aqui não é só tema, gente, são os pontos que podem decidir a aprovação. É isso mesmo, 9 vezes, para não ter nenhuma dúvida. O artigo 791-A da CLT, que fala dos honorários de sucumbência, foi o tema que mais deu ponto de forma consistente nas peças. Dominar a aplicação desse artigo é, estatisticamente, uma das apostas mais seguras para a prova. E se a tabela já era clara, o gráfico aqui, nossa, ele grita a informação pra gente. Olha como honorários e intervalo intrajornada estão lá no topo, isolados. Estabilidade e cabimento de recursos vem logo atrás. A mensagem dos dados é cristalina. Tem um núcleo de temas que precisa estar na ponta da língua. Tá, então a gente tem a estrutura de um lado e os temas quentes do outro. A grande pergunta é, como é que isso tudo se encaixa? Vamos botar os dois lado a lado agora para visualizar a estratégia completa. É aqui que o mapa da mina se revela. Pensa assim, de um lado da balança, a gente tem o como fazer a peça, que é a estrutura formal. Do outro lado, a gente tem o que argumentar, que são esses temas de mérito que valem mais pontos. A aprovação está exatamente na junção perfeita desses dois mundos. Não adianta nada ter uma peça linda, super bem estruturada, mas com teses fracas. E também não adianta ter teses geniais numa peça toda bagunçada. É preciso dominar os dois. Ok, a gente já tem o mapa. Agora, como é que a gente usa isso para chegar na aprovação? Vamos para a parte prática. Como direcionar o tempo, a energia, para maximizar as chances de passar? Olha, a grande sacada de tudo isso é a seguinte. Passar na OAB não é sobre saber todo o direito do trabalho de cabo a rabo.
É um jogo de estratégia. É focar em dominar, mas dominar de verdade, a estrutura das peças. E principalmente aqueles temas que a própria banca já mostrou pra gente, com dados que ela acha mais importantes. Então, de forma bem direta, o que fazer? Primeiro, decore a estrutura como se fosse um checklist. Segundo, separe um tempo de estudo só para aqueles temas que a gente viu: honorários, intervalo, estabilidade. Terceiro, treine escrever parágrafos sobre eles. Quarto, revise as súmulas mais importantes desses assuntos. E, por último, pratique fazer os pedidos, que é onde a estrutura e o mérito se encontram. E para a gente fechar, quero deixar uma pulga atrás da orelha, uma provocação baseada nos dados. O recurso ordinário, o ORO, não cai desde o exame 35. Ele está atrasado estatisticamente falando. Isso não é nenhuma previsão, é só um alerta que os números nos dão. E aí fica a pergunta, a preparação aí do outro lado está afiada para um possível ORO com todos os detalhes e temas que a gente viu? Fica aí a reflexão.